Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Segunda Epístola dos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Para que vocês que não trouxeram Bíblia, por favor, acompanhe a tela. Diz o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho de carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém. Aqui o contexto dessa parte da carta que ele escreveu para a igreja em Coríntio é que eu passei já várias vezes sobre essa igreja lá em Coríntio, que era uma igreja extremamente, diremos, avivada, né? Aquela igreja que, tipo, muita coisa que acontece dentro, né? Que operava muito nos dons espirituais, uma igreja super, assim, se viesse de fora, né? Você perceberia que, nossa, tem muita coisa que, né, eles fazem, né? Só que essa igreja sofria problemas internos. Por quê? Tanto que essa igreja tinha muitos membros que se operavam, né, com esses dons, né, que Deus supostamente deu para cada pessoa, que eles começaram a se achar muito. Eu faço profecia, né? Eu falo em línguas. Eu tenho o dom de ensinar, sei lá o quê, né? E cada um ficava assim, se brigando, né? Tipo, eu sou melhor que você. Não, mas eu sou melhor que você, né? Ainda mais, né, que isso não bastasse, tem alguns certos homens que viam, né, essa igreja e pensavam: agora é a minha chance, é a minha hora, né? Eles se chamavam apóstolo, né? A palavra apóstolo significa alguém que é enviado por Deus, né? Alguém que Deus manda para falar a vontade de Deus, né? Então, essas pessoas se titulavam apóstolo, ou seja, Deus me chamou para fazer uma coisa, né? Se entrar nessa igreja e falar assim: Deus me deu palavra e faz o seguinte, Deus fez assim comigo, não, né? E eles ficavam, muitos, assim, bem soberbos, né? Eles falavam que, eu experimentei uma visão de Deus, eu vi revelações, né? Nossa, Deus, por mim, Ele fez tantas coisas incríveis, né? E essa igreja ficou uma bagunça, né? Porque já os membros se brigavam para se sobressair. Imagina, então, quem se chamava líder, quem se achava que era servo de Deus, né? Então, essa igreja, o Paulo, ele ficou muito, assim, coração quebrado, né? Porque ele tinha pena dos membros desses coríntios aí, né? Aí, tanto que esses apóstolos, né, ou super-apóstolos, uber-apóstolos, se gabavam tanto, Paulo até tinha que entrar nesse jogo, né? Ele tinha que também se demonstrar que Deus também está operando na vida do Paulo, né? E ele precisava fazer isso porque era uma intervenção, era uma coisa para tentar tirar, né, a bagunça espiritual que acontecia nessa igreja. Mas uma coisa que a gente tem que entender, porque algumas vezes as pessoas pensam de Paulo de ser um cara super prepotente, um cara bem soberbo, porque o Paulo, ele tinha muita credencial, né? Ele era o judeu original, nascido de família judaica, né?
Ele estudou debaixo de um dos grandes mestres da época, o Hillel, né? E ele era fariseu, fanático, zeloso. Ele fazia tudo, né, que esse povo mandava nele, né? Então, e ainda ele também era cidadão romano. Na época, se você tinha cidadania romana, nossa, você é tipo top. É igual se você conseguir passaporte americano, agora sua vida tá a mil, né? Então, Paulo, se alguém tinha todo o direito de falar, ó, eu sou o cara de Deus, era o Paulo. Mas o Paulo, a gente vai ver aqui, ele não se achava nada. Ele, de fato, nem queria nem entrar na discussão, porque para ele isso não importava. Mas para ajudar a clarear, esclarecer esses problemas dentro dessa igreja em Coríntio, ele precisava falar alguma coisa, né? Ele não podia deixar quieto. Então, o que o Paulo fez, agora em capítulo 12, ele começou a escrever um acontecimento que aconteceu 14 anos atrás dessa carta, né? E se você ver nos versículos 1 a 6, o Paulo, ele conta da sua experiência onde Deus pegou ele e mandou ele para o céu, né? Ele experimentou o que é os céus, de fato, né? Imagina se Deus um dia chegar a você e falar para você, ó, agora você vai ver o que aconteceu lá nos céus. O que você faria? O que você sentiria? Não seria muito legal, né? De estar lá no trono celestial, de ver os anjos, né? De ver, né, realmente os apóstolos, né, os homens de Deus e as mulheres de Deus, né? E também de experimentar a glória de Deus na cara. Nossa, seria algo que, se você tivesse experiência, nossa, você voltando para a Terra, assim, não teria como ficar silencioso, né? Oh, meu, Deus fez isso comigo, né? Mas uma coisa que a gente tem que entender, Paulo já não se gostava de falar de si, né? Ele não era assim, eu sou Paulo, ponto. Não, essa não era a atitude dele. Mas também, esse relato dele de experimentar os céus, de ver e ouvir tudo aquilo que aconteceu lá, ele falou para ninguém. Até ele realmente escrever na carta, 14 anos, ele ficou cala fechada, né? Ninguém sabia o que Paulo experimentou. E também Paulo, né? Deus também falou que não pode falar certas coisas, né? Era só para Paulo só experimentar. Fica com você e nada para mais ninguém. Então, Paulo realmente era uma pessoa que entendeu a vontade de Deus, né? Mas, só para entrar na discussão, né, de que também eu, Paulo, tenho os meus credenciais, que também Deus está comigo, me usando, ele tinha que entrar e falar que, eu também tenho uma revelação, eu também tenho uma experiência super espiritual. Mas se vê em versículos 1 a 6, ele até se refere da terceira pessoa, né? Ele fala, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Então ele não falou, eu, Paulo, 14 anos atrás, eu fui levado para os céus. Não, ele falou, eu conheço um homem, né? Tanto que ele não gostava de se falar, que ele se referiu de terceira pessoa, né? Muita humildade, né? Mas aqui não para, né? Porque lá 14 anos atrás, quando Paulo teve essa experiência, logo depois que ele voltou, alguma outra coisa aconteceu. E aqui onde começa a nossa palavra, onde ele disse, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho de carne, né? Ele, né, ficou lá nos céus, vendo toda aquela glória, né, experimentando a glória de Deus por perto, né? E realmente, quando a gente fica na presença de Deus, quando a gente se sente que Deus
toca em nossas vidas, a gente entra nessa êxtase de, nossa, Deus é maravilhoso, Deus é 10, né? Aí a gente quer falar. Porque se você experimenta alguma coisa legal, a nossa tendência é para falar, né? Para contar para os amigos, para a família, sei lá o quê, né? Então, imagina você tendo essa experiência única. Você não queria ficar calado, né? Mas ainda também, nesse âmbito espiritual, quando nós, seres humanos, a gente fica numa vibe de super espiritualidade, a nossa tendência, infelizmente, fica num lado de orgulho. A gente quer se achar que, nossa, eu sou escolhido de Deus, eu sou especial de Deus, né? E para que Deus não deixasse o Paulo ficar na mesma vibe como esses super apóstolos lá em Coríntio, Deus logo depois mandou um espinho, né? A palavra diz aqui espinho de carne, mas na verdade ninguém sabe o que realmente é esse espinho de carne. Paulo também chama isso como mensageiro de Satanás, mas pode ser que realmente foi um espinho, né, que foi inserido no lado do corpo dele, fisicamente, literalmente. Pode ser uma doença grave, pode ser tribulação por meio de pessoas, né? Pessoas, né, insultando Paulo, né, xingando Paulo. Ninguém sabe, né? Ele também não sequer fala o que é esse espinho, né? Mas o importante é que Deus mandou, né, Paulo receber esse espinho, né? E assim, logo que você ficou no êxtase, ficou nos céus, e logo depois receber um tal de espinho que dói, é meio confuso, né? Tipo, agora Deus, o que aconteceu? O que foi? O que houve? Né? Mas também, né, no meio dessa confusão ficou aquela dor. Então Paulo, né, ele ficou orando, por favor Deus, tira isso de mim. Deus não ouviu. Por favor, Senhor, eu peço a Ti, tira isso de mim. Segunda vez também Deus não ouviu. Terceira vez, Deus, Pai, por favor, tira esse espinho logo de mim, né? Os cristãos, na época, eles tinham uma certa tradição onde, se você tivesse um pedido de oração muito, assim, urgente, muito, assim, importante na sua vida, você não fica orando só uma vez. Você aproxima-se de Deus e você fica orando sei lá quantas vezes. Normalmente é 3 vezes, né? E é a única vez que a gente vê nas cartas de Paulo que ele faz esse tipo de oração por si mesmo, né? Ele sempre era o apóstolo que orava em prol das igrejas, dos irmãos, mas é a única vez que Paulo ora por si mesmo, porque ele estava assim contando com muita dor, muita confusão, que ele falou 3 vezes. E era tão assim, cara, é algo que eu quero logo, né? Por favor, Pai, me ouve, me atende, por favor, né? Mas 3 vezes Deus ficou quieto, ficou em silêncio. E somente depois que Deus recebeu a terceira oração, aí veio a resposta, né? A resposta não era de o que Paulo pensou, de logo Deus vai tirar esse negócio, né? Eu vou estar livre, né? Jesus falou para ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? O Paulo, né, recebeu a resposta, mas não foi aquilo que ele entendia que ia ser, né? E para nós também, às vezes, a gente fica orando, né? Tem algum problema nas nossas vidas, surge algum imprevisto, né? E a gente fica orando, né? Porque a gente acredita que Deus escuta as nossas orações. A gente entende que Deus nos favorece, porque somos filhos dele, né? Mas às vezes, mesmo com tudo isso sendo a verdade, a gente ora, pede a Deus, mas o resultado não é aquilo que a gente pensava, né?
Tem muito isso, por exemplo, quando se trata de, por exemplo, alguém que fica doente na família, né? A gente ora, a gente pede, a gente intercede, né? Por favor, Pai, cura, né, fulano. Mas às vezes a gente vê que Deus não atendeu da forma que a gente pediu, né? Eu também certamente eu conhecia muitas pessoas dentro da igreja que eu pensava, nossa, é tipo 집사님 top, 장로님 top, né? Alguém que, nossa, isso é pessoa de Deus. Mas logo essa pessoa ficou doente, com câncer. E a gente ora, ora, ora e no fim a pessoa foi levada para o Pai. E para nós, né, na nossa mente meio limitada, a gente não entende. Mas, Pai, a gente orou, a gente fez jejum, a gente fez vigia, a gente fez, né, campanha de oração para que o Senhor tocasse no fulano e que seja curado. Mas ele acabou de falecer. Qual o sentido disso? Né? E o Paulo, né? Eu falei que ele é tipo um cara muito inteligente, muito qualificado. Se alguém teria, né, direito de se falar, é o Paulo. Mas a gente vê, né, na sua vida de ministério que ele foi tratado com o maior desrespeito, ele foi castigado, ele recebeu golpes, ele foi, né, açoitado, quase deixado morto, naufragido. Nossa, o Paulo enfrentou muita coisa ruim em nome de Jesus Cristo, né? E a gente entende, tipo, ele tipo pastor dos pastores, né? O apóstolo que recebeu a revelação de Jesus Cristo, mas ele enfrenta, né, angústia, ele enfrenta rejeição, ele enfrenta briga, ele enfrenta insulto, golpe. Onde está Deus nisso? Mas, nisso a gente entende que Deus não deixa a gente experimentar essas coisas porque a gente fez algo de errado, ou porque, né, Ele quer que a gente sofresse. Não é nada disso, né? É porque, como que Jesus falou para o Paulo, que a graça dele, repousando na vida do Paulo, basta. É a graça de Deus em nossas vidas que vai nos levar, né? Que vai nos carregar, que nos vai deixar prosseguir para aquilo que Deus nos chamou, né? Paulo, ele poderia ter desistido no caminho, porque qualquer ser humano não aguenta, não tem como resistir golpe, insulto, né? Imagina todos os seus dias você receber insultos, ameaças na sua vida. Um dia você vai, né, se pirar. Mas o Paulo entendeu que a graça de Jesus Cristo, que repousou nele, deu aquela força de continuar. Não, o poder de Cristo é maior do que tudo isso, né? Deus basta para mim, né? Só um ponto final. Igual que a gente viu hoje, Paulo, né, em perigo de se exaltar muito depois de experimentar os céus, né? Deus tinha que mandar aquele espinho. A gente tem que ter muito cuidado conosco em termos de orgulho. Ainda mais quando se trata com Deus, né? Porque muitas vezes, quando a gente caminha na nossa vida espiritual, vai ter momentos que você realmente, Deus derrama graça na sua vida, que Deus levanta você para você ser usado por algum momento, né, incrível, né? Pode ser que você, né, lidera louvor, pode ser que você tem chamado de pregar, não sei, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado
com o nosso amigo de orgulho. Não é amigo de fato, né? Mas orgulho é algo que não sai das nossas vidas terrenas. Mesmo a gente sendo filho de Deus, o orgulho reside dentro de nós, né? Quando eu recebi a notícia de que eu fui positivo de corona, foi um momento de bugado na minha cabeça. Por quê? Até aquele momento, se passaram 2 anos, né? Eu nunca peguei o corona, a minha família foi totalmente assim, né? Segura, né? E eu tenho trabalho onde eu vou ter que encontrar com as pessoas fora, né? Eu tenho que ter contato com tanta gente. Eu pensei, e nesses 2 anos passados, eu tinha medo que, nossa, eu poderia pegar o corona, mas até o mês passado, nada, né? Então, o que acontece na minha cabeça? Eu pensei logo, olha, Deus está comigo, Deus está me favorecendo. Acho que eu vou passar essa pandemia sem sequer experimentar o que é corona. Até eu reclamava e eu brincava com certas pessoas, porque eu ouvia, né, histórias de que eu tinha que ficar, né, em quarentena, né, eu tinha que fazer home office. Eu nunca fiz isso, né, até janeiro, mês passado. Eu nunca fiz isso. Quando era, assim, tipo, lockdown, tudo isso, eu fiquei trabalhando, fora ainda, né? A minha vida não mudou, né? Então eu pensei, olha para mim, né? Deus está comigo, né? Mas Deus tem uma forma incrível para humilhar e quebrar o nosso orgulho. Logo Ele manda aquele espírito, aquele espinho de carne. E esse espinho de carne na minha vida agora era essa coisa que se chama corona, né? Obviamente, e graças a Deus, realmente, que eu não peguei aquele corona lá no início, né? Que, tipo, a gente ficou vendo pessoas sendo internados, perdendo função de pulmão, de até morrer, né? Graças a Deus que não foi até isso que eu peguei, mas eu tinha que me afastar do meu trabalho, da igreja, né? Eu tinha que ficar em casa, podendo fazer nada, sendo debilitado. E durante esse tempo de quarentena em casa, realmente, eu lembrei disso, desse espinho de carne. Eu lembrei como que eu me gabava, como que eu pensava, nossa, Deus me ama, hein? Ele está me protegendo, hein? Né? Mas também eu vi isso como também a graça de Deus. Por quê? Não é porque a ausência de problema é sinal de que Deus está com você. Não é que você nunca pegar uma doença ou nunca passar por dificuldades, é que Deus está com você. De fato, Deus nunca falou na palavra, em nenhum momento, de que filho de Deus jamais passará por dificuldades. Se você olhar e ler, né, cada palavra de Deus, a gente entende que vamos passar por tribulações. Não é a questão de se, mas é a questão de quando. A gente vai ter sim momentos difíceis, onde o nosso orgulho vai ser quebrado, né? Onde a gente vai se humilhar e pensar, nossa, eu sou nada. Mas sabe, meus queridos, que até isso é graça de Deus. Por quê? Porque Deus ama tanto a você que Ele não quer deixar você se destruir. Ele não quer deixar você se caminhar num passo errado. Ele não quer deixar você, né, se desfazer tudo aquilo que Ele deu em sua vida. Imagina se eu ficasse tão orgulhoso de mim. Imagina se eu me achava muito, né? O que poderia acontecer? Deus pode tirar tudo aquilo que Ele me deu.
Ele tem todo o direito de tirar. Com certeza. Eu sou ninguém. Eu sou nada. Eu tenho só o privilégio imenso de ser usado por Deus, né? E realmente eu falho muito, eu sou imperfeito, né? Mas Deus está me dando essa honra de poder servir a vocês em capacidades que eu não me achava possível. E é a mesma mensagem para nós hoje, né? Não vamos deixar o orgulho nos tirar do caminho de Deus, porque Deus quer que a graça dele ficar em vocês. Ele quer que o seu poder permanecer na sua vida, tanto que você se gloriar que você é fraco, que você é nada. Porque aí você vai experimentar realmente o poder de Deus. Você vai entender de verdade como que Deus vai nos ajudar, né? Então, meus queridos, né, não tem problema se você pegar corona. Obviamente, tirando as questões de saúde, né, mas no âmbito espiritual, não é que você é fraco ou você é rejeitado por Deus, ou nada, né? O fato é, não importa o que acontecer na sua vida, né? Mas se a graça de Deus está com você, se o poder de Deus permanece em você, Deus vai te ajudar a prosseguir. Deus vai te levantar do buraco, né? E você vai ver, né, mais uma vez, né, o favor de Deus na sua vida, né? Então, não fica se desprezando a si mesmo ou de outras pessoas, porque estão pobres, ou estão sofrendo, ou sei lá o quê, né? Isso não é o fator determinante de quem está favorecido de Deus. O favorecido de Deus é quem tem a graça, que tem o poder aqui, que pode deixar Deus atuar e operar na sua vida, mesmo quando a gente não merecer. Isso sim é favorecido de Deus. Então, meus queridos, né, vamos ter cuidado, né, que a gente não se achar, porque realmente ninguém aqui merece. Ninguém aqui é favorecido. Mas Deus, na sua graça e misericórdia infinita, nos trouxe aqui para poder experimentar a graça. Então, meus queridos, por favor, permanecem na graça de Deus. Experimentam o poder de Deus nas suas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, para nós te agradecemos que muitas vezes, quando a gente entra nessa caminhada contigo, a nossa vida espiritual vai ter os altos e os baixos, e muitas vezes, quando a gente está no pico do alto, a gente tem essa tendência de se exaltar, de se achar, de pensar, eu sou o favorito de Deus. Mas aí tem um perigo. Aí tem o buraco onde poderíamos nos cavar em problema. Mas obrigado que o Senhor tem tanto cuidado em nós, que o Senhor até manda espinho de carne em nossas vidas para tirar a gente de orgulho. Embora que até voltarmos a Ti, o orgulho não sai de nós, mas a gente tem como ficar cada vez mais humilde e mais dependente de Ti. Pai, eu peço que a Tua graça novamente se repousa em cada filho e filha de Deus aqui, que possamos entender como que o Teu poder é suficiente em nossas vidas. Pai, que a Sua vontade se atua em nossas vidas. Pai, nos ajude, por favor, se a gente se encontrar orgulhoso. Nos ajuda, por favor, se a gente se desviar. Nos traz de volta a Tua presença, Pai. E deixe que a gente novamente